Ok. Levítico 1 diz assim: Vaikra Hashem al Moshe Avinu al tonet mishcha ve vayomer. Traduziu, irmão? Já traduziu para eles? Vaikra Hashem al Moshe Avinu al tonet mishcha ve vayomer. E chamou o Eterno, o Santo, o Bendito, o Clemente, o Misericordioso, o Imutável, o que era, o que é e o que sempre há de ser, aleluia. E chamou o Senhor a Moisés na porta da tenda da congregação e lhe disse: Uau! Feche os seus olhos, por favor. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo. Sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta manhã de forma clara, concisa, poderosa, objetiva. Exorta, ensina e edifica. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui disperso, da mesma forma que entrou, mas que saímos daqui diferentes, melhores. Por isso, abre o nosso coração para entender o que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach, para a sua honra e para a sua glória. Amém. Amém. Olhe para mim, por favor. O livro de Levítico não deve ser dispensado de nossas leituras, porque este livro é o livro mais citado em todo o Novo Testamento. Nenhum outro livro da Bíblia Sagrada tem mais textos inseridos no Novo Testamento do que o livro de Levítico. O livro de Levítico é um recorde de inserções dentro do Novo Testamento. Mais de 180 inserções. Nenhum outro livro é igual. Também no livro de Levítico nós podemos entender a base da fé cristã. Palavras-chave para o cristianismo existir estão citadas mais no livro de Levítico do que em qualquer outro livro. Palavras, por exemplo, como sacrifício. Sacrifício é uma palavra extremamente importante para cristãos. Muito bem, a palavra sacrifício aparece no livro de Levítico 89 vezes. Outra palavra muito importante para cristãos, a palavra sangue. Sangue não aparece em nenhum outro livro da Bíblia mais do que no livro de Levítico. Mais de 90 vezes. A palavra sacrifício, a palavra sangue, são palavras extremamente importantes para a fé cristã. Em nenhum outro livro aparece mais do que no de Levítico. O livro de Levítico é o livro mais citado, mais falado por Jesus de Nazaré. Mais de 70 vezes no Novo Testamento, só Jesus cita o livro de Levítico. O livro de Levítico é o complexo, é o códice, é o conjunto de senhas de todo o caminhar entre a criatura e o Criador. O livro de Levítico é o livro relacionado às leis sacerdotais, por isso o nome Levítico, porque originalmente o seu nome é Vaikra. Vaikra quer dizer e chamou, porque é a primeira palavra do livro. Assim como Êxodo não se chama Êxodo, se chama Shemot. Shemot quer dizer nomes. Assim como Gênesis não se chama Gênesis originalmente, mas se chama Bereshit. Bereshit quer dizer no princípio. Assim como Deuteronômio não se chama Deuteronômio, mas se chama Devarim. Devarim quer dizer palavras, porque a primeira frase do texto do Deuteronômio é: são estas as palavras de Moisés, servo do Deus Altíssimo. O livro de Levítico é a parte mais complexa da lei. A lei, que algumas pessoas pensam que são 10
Os mandamentos que as pessoas imaginam que são apenas 10, mas que não são 10, são 613. Exatamente o número de ossos e nervos que compõem o corpo humano. E como pode alguém conseguir assimilar, entender, guardar, seguir, respeitar 613 mandamentos? O maior rabino que este mundo já viu, você sabe de quem eu estou falando? Jesus de Nazaré. Resumiu 613 mandamentos. Ele conseguiu sintetizar 613 instruções em 2. As instruções de dentro e as instruções de fora. Você nunca ouviu isso que eu estou dizendo, não é? As instruções de dentro e as instruções de fora. As instruções de fora, ele usa um versículo do Levítico. As instruções de fora, ele diz assim: ama. Isso é difícil. Isso é um grande desafio. Isso é great challenge. É um grande desafio. Ama. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele resume centenas de mandamentos em um grande desafio. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos de fora. Os mandamentos de fora, quando Deus dá a Israel, Deus dá esses mandamentos para que o povo aprenda a se respeitar, a viver melhor. São mandamentos com princípios. Por exemplo, um princípio que eu vou citar 2 princípios dos mandamentos de fora, porque não é isso que eu quero falar dos mandamentos de dentro. Mas só para a gente entender um pouco, nós vamos falar assim: os mandamentos de fora são sintetizados por Jesus em um mandamento. E esse mandamento tem princípios que compõem toda a estrutura de regras e de leis. Eu vou citar 2 princípios. O primeiro princípio, o princípio da mistura. Desde a antiguidade, não é coisa do apóstolo Paulo, como os cristãos costumam citar, mas é coisa de Deus. Há 3.500 anos, Deus sempre condenou toda e qualquer tipo de mistura. Mistura é traduzido também por sincretismo. Sincretismo é mistura. Isso quer dizer que não se pode misturar algumas coisas segundo a palavra de Deus. Não se pode misturar animais de espécies diferentes. Não se pode misturar sementes diferentes. Esse princípio é um princípio tremendamente muito forte, que pode mudar a história da nossa vida. Um simples princípio de não misturar. Veja, Deus sempre disse para não misturar, as pessoas não se misturar casando-se com pagãos. O jugo desigual, o casamento misto, é condenado por Deus desde os primórdios. Se alguém diz assim: pastor, eu vou casar, e ele é evangélico, aí ela diz: não, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Aí o pastor deve dizer assim: então ganha primeiro, depois casa. Quando Deus diz para não misturar semente, Ele diz assim: se alguém tem uma propriedade, uma terra, aí você pega e vai plantar aqui, uma semente de milho e logo em seguida uma de feijão. De milho, de feijão. De milho, de feijão. De milho, de feijão. Qual problema tem em você ter uma terra e plantar, ter uma plantação de milho e feijão? Nenhuma. O problema está em você plantar junto. Milho, feijão. Milho, feijão. Milho, feijão. Se você fizer isso, você vai comprovar que as 2 raízes embaixo da terra vão se misturar. Haverá uma mutação genética na semente. E sabe o que vai acontecer? Não vai nascer nem milho, nem feijão. Nem milho, nem feijão. Nem milho e nem feijão. Mas se você quer na sua terra ter uma plantação de milho e uma plantação de feijão, então você vai fazer assim: vai plantar milho, 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 milho.
Terminou a plantação de milho, Deus orientando, faz uma vala da profundidade do seu joelho, cava uma vala, e do outro lado da vala você vem e planta feijão, 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 feijão e feijão. Aleluia. O que vai acontecer é que Deus é orgânico e Ele está querendo que você seja também. O que Deus está querendo dizer é que as suas coisas devem estar cada uma nos seus devidos lugares. Então para de deixar cueca lá na gaveta da sua esposa. A pior coisa que pode acontecer comigo lá em casa no Brasil é se alguém mexer nas minhas coisas. Eu sei. Eu sei. Eu tenho uma governanta lá que quando ela limpa minha Torre Eiffel, eu tenho uma Torre Eiffel, eu tenho um Empire State, eu tenho um Big Ben, sabe? De cada país que eu vou, eu levo ali uma lembrança. Mas se ela tirar uma do lugar, eu tenho um prato de cedra de peça, todo escrito em hebraico. Pois eu sei quando ela tira, porque as letras ficam de ponta cabeça. Eu já disse mais. Muitas vezes eu disse para ela, por favor, não mexa no meu prato. Ela disse, como você sabe que eu mexi? Eu disse, porque você sempre deixa as letras de ponta cabeça. As coisas devem estar no seu devido lugar. Então, por que Deus diz, coloca uma vala entre os dois tipos de semente? Sabe por quê? Porque você até pode semear joio com trigo. Mas vai chegar um dia que Deus vai separar o joio do trigo. Cada coisa deve estar no seu devido lugar. Deus é um Deus organizado. E se você quiser viver melhor, seja organizado também. Alguns princípios, como por exemplo de propriedade. Preste atenção no que eu vou dizer. Daqui a pouco eu saio dessa parte e termino a introdução. Princípio de propriedade. Akadosh Baruch Hu, o santo e bendito, o eterno, ensina o povo de Israel a viver melhor. Preste atenção no que ele diz. Se alguém tem uma terra, e nessa terra existe uma árvore frutífera, preste atenção nessa regra. Vamos colocar aqui um pé de manga, uma mangueira. Quem me entende, diga bem. Você tem uma terra, uma propriedade, uma fazenda, uma chácara, um sítio, e lá tem vários pés de manga, várias mangueiras. Ok? E lá na árvore nascem mangas. E alguém vai passando na rua e olha para o seu pé de manga e diz, uau, que manga bonita. Vê como que é o pecado, né? A cobiça é uma coisa terrível. Ele olha e diz, uau, que manga tremenda. Ele olha para lá e diz, sabe de uma coisa? Ele pula sua cerca, invade sua propriedade, sobe na árvore, pega a manga do pé, desce, vai comendo e embora. A Bíblia classifica isso como um crime. Isso é furto. Furto é uma qualificação do roubo. Agora, veja só. Você tem uma terra, você tem uma cerca, uma propriedade, uma árvore que dá frutos. E essa árvore, dela cai uma manga no chão. Aí, você, dono da terra, você, dono da árvore, você, dono do fruto, você, dono de tudo, vai lá e pega a manga do chão. Aí a Bíblia diz, quem furtou foi você. Israel pergunta, mas como eu furtei? Se a árvore é minha, se a terra é minha, se o fruto é meu, então como pode eu ter furtado o que é meu? Deus disse, não, só é seu enquanto está no pé. Porque não cai nenhuma folha da árvore sem minha permissão. Cada fio da sua cabeça está contado, aleluia. Então quer dizer que se aquele fruto caiu na terra, ele não é mais seu. Por que não é mais seu? Porque a ação divina fez ele cair por causa da oração do peregrino, da viúva e do órfão. Em algum lugar perto daquela propriedade, alguém clamou por Deus por socorro, porque estava com fome. E Deus que sustenta as aves do céu, aleluia, eu sinto a presença dele aqui. Deus que veste o lírio dos campos, uau.
Aleluia. Deus que cuida dos seus e atende o clamor do necessitado. Está me ouvindo o que eu estou dizendo? Esse Deus que não falha, Ele fez o fruto cair para ser uma resposta da oração do necessitado. Então aquele fruto que caiu não é mais seu. Você entende o que eu vou dizer? Recebe o que eu vou dizer agora dentro do teu espírito. Tudo, exatamente tudo, o que você perdeu nessa vida é porque não era seu. Porque o que é seu, você nunca vai perder. Sinto que isso é uma resposta de Deus. Para outras pessoas aqui, eu tenho algo a dizer. O teu Senhor é Deus clemente e misericordioso. E Ele está mandando eu lhe dizer agora que Ele vai nesta semana responder a sua oração. Ele está lhe dizendo: eu já fiz a manga cair da árvore. Continua marchando, continua andando, não vai faltar muito tempo para você se encontrar com a providência e com a resposta que eu já tenho preparado para você. Você vai tropeçar nessa manga onde estão as pessoas que acreditam. Por favor, levante a sua mão e diga um glória a Deus, exaltando o nome do Senhor. Muito bem. Eu falei dos princípios de fora. E foi fora mesmo, que em cima de uma montanha Deus disse para Moisés: Moisés, anota aí, eu vou te passar as instruções para você fazer uma casa para mim. Uma casa onde eu vou habitar no meio do meu povo. Moisés, em cima da montanha, chamada Sinai, escreve como deve ser feita essa casa. E ainda fora, sem dar os princípios de dentro, como a casa deveria funcionar. Então Moisés constrói o Mishkan, o tabernáculo, a casa para Deus. Só que Moisés constrói a casa, mas não sabe como ela funciona. Aí, Deus chama Moisés na porta da casa para dizer para ele como é que a casa funciona. Por isso, o segundo princípio, ou melhor, o segundo mandamento sintetizado por Jesus, são os mandamentos de dentro. E sabe qual que é o mandamento de dentro? O mandamento de dentro é: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, com todas as suas posses e sobre todas as coisas. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ninguém aprende a amar a Deus lá fora. Se alguém quiser aprender a amar a Deus, tem que ser aqui dentro. Ninguém aprende a amar a Deus fora da sua casa. Não existe: eu vou ficar em casa assistindo o culto pela internet, vou amar a Deus. Você não vai aprender a amar a Deus fora da casa dele. É que eu sou filho de crente, eu sou neto de crente. Mas nem todos que são filhos de crente são crentes. Salvação individual. Se você é filho de crente, glória a Deus, sua mãe vai para o céu. E você? Quer aprender a amar a Deus? Tem que estar dentro da casa de Deus. Agora, os mandamentos de dentro só aprende quem entra. Aí então, Deus chama Moisés, vai e chamou o Eterno, a Moshe Avinu, na porta da tenda da congregação. Por quê? Porque toda a casa está pronta. Eu vou fazer uma síntese rápida. Dentro da casa existem marcações. E preste bem atenção, a caminhada entre a criatura e o Criador, ela não é cheia de curvas. Ela não inclina para a direita e nem para a esquerda. Esta caminhada, preste atenção, entre a criatura que entra para Deus e o Criador, ela é sempre para frente. Ninguém que chega para Deus, ninguém que vem para Deus, pode entrar para Deus fazendo curvas, malabarismos. Se alguém quiser entrar para Deus, ele tem que entrar olhando sempre para frente. Ele não pode pôr a mão no arado e ficar olhando para trás. Ele não pode vir para Deus e dizer: mas lá no mundo, quando eu tinha, quando eu era, quando eu fazia, que saudade, lá do Egito de onde eu vim, então volta para lá, mas não anda para Deus. Eu estou dizendo com todas as palavras, debaixo da unção do Espírito Santo, Deus está lhe falando agora. Se você quiser andar com Ele, pare de olhar para trás. Senão Ele vai te transformar em uma estátua de sal.
Então olha para frente. Se alguém quer andar com Deus, olha para frente. Quem olha para trás, você sabe, quando eu digo olhar para trás, estou me referindo ao passado. Eu estou falando de crentes que, em vez de ficar olhando para as propostas que Deus tem para ele fica olhando para o passado, para quem fez, para quem deixou de fazer, para quem falou, para quem deixou de falar. E o que passou, irmão, é pão embolorado, alimento do diabo, é o que vive do passado. Deus está falando, para de olhar para trás e toca o barco para frente, que eu tenho coisa grande, coisa nova, coisa forte para a sua vida. Aleluia, eu sinto a presença dele aqui. Essa caminhada entre a criatura e o Criador, este encontro fantástico e sobrenatural, certamente deverá ter fases. Isso é forte. Porque Deus diz assim, não é entrar na minha presença e ir andando na minha presença. Não. Tem que entender que os passos são contados. Tem que entender que é uma coisa por vez. Que o maior mistério da vida humana são as fases. Ser humano, ele existe através de fase. Você não nasceu do tamanho que é. Nem nasceu falando. Nem com esse monte de dente. Graças a Deus, nem com essa cabeça, essa barriga desse tamanho. Mas a vida vai nos ensinando a andar, a falar, a entender e até a ouvir. A vida nos ensina. São as fases da vida. E se alguém quer andar para Deus, tem que aprender que essa caminhada entre você e Deus, ela tem fases. E você não pode pular as fases. Quer ver uma coisa que me deixa extremamente chateado? Eu chegar numa igreja e ver um menininho de terno e gravata. Menino, 5 anos de terno e gravata lá na igreja, com a Bíblia de gravata. Aleluia, glória a Deus. Eu fico extremamente sentido, triste. Por quê? Porque menino é menino. Menino tem que usar bermuda, tem que jogar bola, tem que correr para lá, tem que correr para cá. Agora o pai quer que o menino seja adulto? Então quando ele for adulto ele vai agir como menino. Vai ser irresponsável. Fase é fase. Ministério tem fase. Você acha que o Yosef de hoje é o mesmo que começou 8 anos atrás? É nada, ninguém podia me ver que eu já queria kick my asses. Era assim. Hoje não. Hoje eu chego e as pessoas, congratulations. Diz, oh, thank you. Mas não é assim. Mas as fases são as fases. Então se alguém quer andar para Deus, aprende uma coisa. Ninguém anda para Deus do seu jeito. Você tem que andar do jeito de Deus. E do jeito de Deus tem fase. Por isso Deus diz, faz um altar em cada fase. Então quando ele vai andando para Deus, o Berdão, ele tem que parar em cada fase. Cada fase é marcada. Veja só o que o profeta Jeremias profetiza para Israel. Israel indo para o cativeiro, preste atenção nisso. Israel indo para o cativeiro, escravo, a caminho da Babilônia, indo para o cativeiro, todo humilhado. Deus fala para Jeremias, corre, escreve rápido aí o que eu vou mandar. Diga para esse povo que eles coloquem marcos, finquem estacas na beira do caminho que eles estão indo para a Babilônia. Aí o profeta Jeremias escreve, na verdade é Baruch que escreve, o assistente dele. E aí Baruch vai gritando e Jeremias diz, ei povo de Deus, assim diz o Senhor. Aleluia. Ele está dizendo para vocês, na beira da estrada, do caminho para Canaã, vocês finquem estacas. Israel deve ter olhado e dito, esse profeta arrebentou com a nossa vida. Esse profeta, agora ele vem dizer para a gente fincar estaca. Fincar estaca para quê? E eu perguntei para Deus. Eu falei para Deus, para que fincar estacas? Deus me disse assim, Yosef, eu quero que você vá numa mata fechada, virgem, que nunca ninguém entrou. Eu quero que você entre lá no topo dela. Vai lá, sobe a montanha mais alta dessa selva virgem. E eu tenho algo para te falar. E aí você imagina, você chega na beira da mata fechada que nunca ninguém entrou, como é que você vai entrar? Entrar até que é fácil, difícil é o quê? E como é que você vai sair? Você vai amarra um lenço numa árvore, aí amarra outro na outra picada, outro, chegou. E agora para voltar é só você seguir as marcações. O que Deus estava falando para Israel é o seguinte, as estacas são marcações, para vocês não se perderem no caminho.
Sabe por quê? Porque essa é uma regra. Toda ida tem uma volta. Não estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus está falando que as fases devem ser marcadas. As fases devem ser marcadas porque agora você pode estar passando uma fase complicada. Mas quando você voltar e passar por aquela marcação, você vai se lembrar do que Deus fez na sua vida. Ele teve poder para fazer você ir e tem poder para fazer você voltar. Não só para marcar, mas para fazer você se lembrar. Por quê? Porque Deus não esquece. Existem músicas que dizem, e Deus marcou na sua agenda lá no céu. Irmão, agenda é para quem se esquece. Deus não se esquece. Quem se esquece é o homem. Então Deus não tem agenda. Na verdade, Deus quer que o homem se lembre do que ele fez em cada fase de sua vida. Veja, rapidamente você pense, na sua caminhada de fé, cada vez que você passa por um marco, você se lembra, puxa vida, como Deus é bom, porque até aqui eu era uma coisa e agora eu sou outra. Foi aqui, nessa fase da minha vida, que Deus fez aquele milagre, que Deus abriu aquela porta, que Deus realizou aquele problema. Você entende o que eu estou dizendo? A fase vai fazer você se lembrar dos feitos de Deus na sua vida. Todos os altares estavam prontos. E para que Deus chamou Moisés? Porque faltava um altar. E foi o único que o grande Moisés iria construir. E a mensagem começa agora. Deus disse, o altar principal, quem vai fazer é você. Preste atenção no que eu vou falar, por favor. Deus não está falando para um leigo. Deus não está falando para um inexperiente. Deus não está falando para qualquer um. Deus está falando para um homem de 80 anos. Um homem vivido, e não é um homem qualquer. Nós estamos falando de um homem que estava na linha de sucessão do maior país do planeta. Nós estamos falando de um homem que era extremamente, grife essa palavra, extremamente culto e preparado. Eu não estou dizendo que Moisés era culto, não. E nem só preparado, eu estou dizendo extremamente culto e extremamente preparado. Entre línguas, idiomas e dialetos, Moisés falava 70. Sabe de quem que eu estou me referindo? Eu estou me referindo de alguém que conhecia tudo sobre botânica, astrologia, astronomia, ciências ocultas, religião. Um homem que sabia tudo de diplomacia, sabia tudo de geografia, sabia onde estava a água potável, onde estava a água salgada. Eu estou falando de um homem que foi preparado para ser rei de Mishraim, Melech Mishraim, rei do Egito Antigo. Muito mais do que os Estados Unidos da América hoje. É para esse homem que Deus está se dirigindo a palavra. Deus está dizendo para ele: eu quero que você me faça um altar. Um altar vai ter que ser das suas mãos. Meu Deus. Altar, passa um filme na cabeça de Moisés. Por que passa um filme? Preste atenção no que eu vou falar. Halahá, Perkei Avot, é um livro de cultura judaica, é reconhecido pelos judeus do mundo inteiro, que explica algumas coisas que a Bíblia deixa vaga. E preste atenção no que a Halahá no Perkei Avot diz. Ela diz que quando Moisés tinha 16 anos, Moisés já havia pintado os olhos esticados, como dos deuses do Egito. Já tinha raspado sobrancelha e tinha raspado todo o pelo do corpo, deixando apenas um rabo de cavalo no meio da cabeça. Com 16 anos de idade, Moisés já tinha aquela túnica no lugar do cabelo, que também representa deuses do Egito. Já vestia o colar que ia de um ombro ao outro, feita de pedras preciosas. Era asas abertas da deusa Ísis, aqui no pescoço. Já usava o saiote da vida eterna e tinha nos seus pés, com 16 anos, aleluia, a sandália feita de crocodilo do Nilo, e em cima da
da sandália um brasão grande do Deus máximo, da divindade máxima do Egito, chamado Ra. Era o Deus Sol, estava aqui, ó, em cima da sandália dele, de crocodilo do Nilo. Já com 16 anos, Moisés usava os queixos faraônicos, e também com 16 anos, as chaves que abrem os portais da eternidade. 16 anos. Com 16 anos, o príncipe do Egito já estava terminando o seu primeiro tratado. Tratado é o quê? É uma especialização em alguma coisa. E o primeiro tratado que Moshe Rabbeinu fez aos 16 anos de idade foi sobre religião. Ele estudou sobre todos os deuses da terra. Todos os deuses ele sabia. Ele sabia tudo sobre Astarote, Baal, Belial, sabia tudo sobre Ísis, sobre o Deus Ra, sobre todos os deuses do mundo. Todos os deuses ele sabia. Mas quando foi para terminar o tratado dele, ele precisava fazer uma especialização de um único Deus que ele não conhecia e só tinha ouvido falar. Ele precisava ver o altar do Deus dos Hebreus. Ele já tinha visto o altar de Baal, de Astarote, de Belial. Ele já tinha visto o altar de vários deuses. Quem quer que eu pare, diga amém. Não. Está atenta, né, irmã? Mas ele nunca tinha visto um altar do Deus dos Hebreus. Então, diz a tradição que o príncipe procurou o mordomo e disse: precisamos ver um altar do Deus dos Hebreus. E o mordomo diz: os hebreus são escravos em Meshiraim. E então vamos à casa de um hebreu. E montou na carruagem real e foram para a casa de um hebreu. Chegou lá, era uma casa de pau a pique. Sabe o que é pau a pique? Barro com bambu e palha. Quando uma autoridade do país entra, quando o príncipe Williams entra na casa daquela mulher, ela se treme toda. E ele diz: vim aqui porque preciso só ver como é o altar do Deus dos Hebreus, para mim conseguir terminar o tratado que eu tenho sobre os deuses do mundo. E a mulher hebreia olhou para ele, segundo a tradição, e disse: uma forma do Deus dos Hebreus? Deus dos Hebreus não tem forma. Deus dos Hebreus é invisível, mas é real. Isso é uma revolução na mente politeísta. Para alguém acostumado a ver Deus de pau, de bronze, de ferro, de ouro, de vários tamanhos, de várias estaturas, alguém chegar e dizer: o meu Deus não se apalpa, o meu Deus ninguém pode ver, só se pode sentir. Isso é uma revolução.